Olá, eu sou Viviane Borelli, professora da UFSM e diretora científica do CISECO. Hoje eu vou mediar a mesa Acontecimento e Mediatização. Neste ano de 2024, o CISECO está realizando seu 13º pentálogo, intitulado Do Fato ao Acontecimento, Travessias Semióticas, e convidamos pesquisadores e pesquisadoras da área da comunicação e da semiótica e suas distintas interfaces para participarem de diálogos científicos sobre o avanço do conhecimento em torno do conceito de acontecimento. O objetivo do CISECO, com o pentálogo deste ano, é que haja troca de ideias, hipóteses, para estimular a criatividade, o desenvolvimento e o pensamento crítico. Além disso, esse diálogo visa promover a transparência e a colaboração entre pares, pessoas que estejam pesquisando, pessoas que são referência na área e que se debruçam sobre esses conceitos complexos, que são essenciais para a atualização conceitual no âmbito das áreas de pesquisa e das nossas práticas sociosimbólicas. Neste encontro, abordaremos o tema acontecimento e mediatização. E os nossos convidados são a professora Ana Paula da Rosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor José Luiz Aidar Prado, da PUC São Paulo. O objetivo dessa mesa específica, é gerarmos insights e discussões sobre a epistemologia das teorias do acontecimento, a natureza do conhecimento e da verdade emergentes do acontecimento. Nos questionamos, como os acontecimentos influenciam e são influenciados pela mediatização? Em que medida as complexas processualidades da mediatização tensionam os conceitos de acontecimento? São algumas das questões que a gente vai discutir a partir da fala desses dois professores que são referência nos estudos no Brasil e no exterior, e que nós, em nome da diretoria do CISECO, agradecemos. Então, professora Ana Paula Rosa, muito obrigada por aceitar o convite do CISECO para participar dessa mesa. Eu vou apresentá-la, depois eu passo a palavra, e também já agradeço ao professor Aidar por aceitar prontamente o convite do CISECO. A professora Ana Paula da Rosa, graduada em jornalismo pela UPF, mestre em comunicação e linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná, doutora em ciências da comunicação na linha de pesquisa mediatização e processos sociais pela Unicinos, pós-doutora em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, e também foi professora visitante na Southern University pelo projeto CAPES Stint Brasil-Suécia. Atualmente é professora e pesquisadora na URGS, onde atua no programa de pós-graduação em comunicação na linha de pesquisa Linguagens e Tecnologias de Comunicação. Também nos cursos da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a FABICO. Então, professora Ana Paula, mais uma vez o nosso agradecimento e a palavra é sua. Bom, olá, Viviane, Aidar, muito obrigada pela oportunidade, de estar aqui, também agradecer a todos os colegas do CISECO e aos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer participar desses debates, dessas discussões, então agradeço a oportunidade de estarmos aqui partilhando, sobre um tema que é tão pertinente para todos nós que trabalhamos com comunicação. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para que a gente possa conversar um pouco mais, sobre essa proposta a partir da questão do acontecimento. Espera aí só um momentinho. Bom, o título da minha proposta de trabalho para essa mesa, é a questão do acontecimento e da atorização social, pensando a revisão das teorias do acontecimento sobre esse olhar da dimensão existencial e da própria experiência mediatizada. Então, eu acho que essa temática do 13º pentálogo do CISECO, esse convite para refletir sobre o avanço do conhecimento em torno desse conceito, ele traz à tona para a gente um grande desafio, que é olhar para o conceito de acontecimento, que vem sendo tão utilizado nos estudos do jornalismo, mas da comunicação de um modo geral, e buscar atualizações, e o que me interessa em especial é durações, O que desse conceito, pensado lá nos anos 40, 70, 80, ainda dura, e o que de alguma maneira a gente precisa revisitar, para dar passos à frente, inclusive em função das transformações da comunicação. Nesse sentido, o debate sobre o acontecimento, ele vem sendo discutido ao longo do tempo, sobre dois prismas principais. Um deles de um viés mais pragmático,
que se centraliza nessa perspectiva de que o acontecimento é da ordem da experiência, da ordem do vivido, e é da ordem, de certa maneira, do concreto. De outro lado, essa perspectiva mais construtivista, que vai olhar para a questão de que um acontecimento ele é especialmente narrado, ele é constituído pelo jornalismo, ele é da ordem da construção, principalmente a partir do momento em que as elaborações da notícia, a produção da notícia entram em jogo. Tomando esses dois prismas, então, essas duas abordagens, eu passo aqui a problematizar de que acontecimento é esse que a gente está falando, né? E como é que a gente pode pensar esse acontecimento quando a gente olha para as teias complexas da mediatização, dos circuitos interacionais e dessa ideia dos fluxos adiante que o professor José Luiz Braga tanto nos fala. E para a gente começar aqui o nosso pensamento conjunto, eu trago 3 acontecimentos em torno dos quais eu vou propor aqui alguns pontos para que a gente possa retomar as questões teóricas. O primeiro deles é o que eu chamo aqui de acontecimento enchente, né? Que ocorreu no início do mês de maio desse ano de 2024 no Rio Grande do Sul, atingindo mais de 470 municípios de diferentes regiões aqui do estado. E esse acontecimento teve grandes proporções, foram 183 mortos, quase 600 mil desabrigados. Ainda hoje o estado vive as marcas dessa enchente, né? A gente encontra isso nas ruas, nos prédios, na remodelação, né, das atividades econômicas, mas de alguma maneira a gente tem aí uma profusão de narrativas, de imagens que durante esse período elas tiveram como objetivo, de certa maneira, tentar entender o que estava acontecendo, porque mesmo dentro da água, mesmo diante da cena, era quase inacreditável diante dos nossos olhos. E, por outro lado, também tem a inscrição desse acontecimento nos fluxos e na circulação. Essa imagem primeira é uma imagem feita por uma colega aqui em São Leopoldo, da janela do seu apartamento, dos resgates realizados aqui no centro da cidade. E aqui eu coloco outras 2 imagens, que são feitas por mim, fotografias. A primeira delas, essa da esquerda, é uma imagem do centro aqui da cidade também, próximo onde eu resido, em que as águas, né, tomaram conta da cidade e a tentativa aí das pessoas do resgate, né, de organizar as suas vidas. Na imagem da direita, a gente já tem, essa é uma imagem de Canoas, do processo de limpeza das casas, né, em que essas pilhas de entulho, elas passaram a ser uma certa postergação desse acontecimento, não no sentido da enchente que ainda há, né, mas do processo das memórias, esse entulho que carrega uma vida toda, né. Diante disso, a gente pode pensar que esse acontecimento enchente, ele se enquadra naquilo que muitos autores, como Queré, por exemplo, defendem que é um acontecimento que é da ordem do existencial, que é da ordem pragmática, da experiência do sujeito. Ele rompe num tempo e no espaço e, de certa maneira, vincula-se a um passado, né, outras experiências que tivemos envolvendo enchentes, e, ao mesmo tempo, também dá pistas do que será o futuro. A professora Vera França, ao falar sobre esse tipo de acontecimento, ela menciona que o acontecimento ele rompe na rotina, mas ao mesmo tempo ele envolve essa dimensão de um afetamento da vida, né, da nossa vida cotidiana. E para além dessa dimensão concreta, então, a gente pode dizer que esse acontecimento enchente, para nós gaúchos em especial, ela passa a afetar e ter outras proporções para brasileiros de outros estados, assim como a Aidara em São Paulo, outras pessoas que estão, por exemplo, fora do Brasil, quando a enchente passa a ganhar proporções midiáticas na televisão, em outros espaços, nas redes sociais com muita intensidade, principalmente após um enfrentamento, eu diria assim, né, de agenda midiática, que é quando o show da Madonna encerra no Rio de Janeiro e passa a abrir espaço na programação para que esse acontecimento enchente entre em cena, né? Então a gente tem um acontecimento programado que se depara com um acontecimento que rompe, que é o caso das enchentes no Rio Grande do Sul. O segundo acontecimento que eu trago para o nosso debate aqui, para a gente pensar essa questão de uma reconfiguração dos acontecimentos, é um ataque do Hamas
ao grupo, a Israel, né, ocorrido no ano passado, em 2023, e que ainda hoje a gente tem as repercussões dessa guerra que está em curso, né? Esse ataque em especial teria deixado em torno de 1.400 pessoas mortas e mais centenas de feridos, e ela resultou numa ofensiva militar de um ataque de Israel à faixa de Gaza. Nesse sentido, né, a gente percebe que o que chama a atenção desse acontecimento inicial, esse que eu chamo do ataque do grupo Hamas a Israel, são as produções midiáticas que passam a circular, feitas pelo próprio grupo Hamas, com sequestros, com a questão do rapto dos reféns, a ação dentro de uma festa que estava acontecendo naquele período. E é interessante observar que essa produção de vídeos ela é feita pelo próprio Hamas com seus celulares e posta em circulação na internet e que depois vai abastecer, então, num tom de crítica e de análise, a CNN, BBC e, inclusive, as publicações brasileiras. É interessante observar que esse acontecimento, ele é um vídeo acontecimento. Por mais que a gente possa dizer que é da ordem do vivido e da experiência, os raptos, a interferência na festa, toda a situação do ataque em si, ele ganha outros contornos e uma capilaridade a partir do momento em que este vídeo, em que temos essa menina, essa personagem, sendo separada do namorado e sequestrada, portanto. Então, a gente tem um vídeo acontecimento e que vai depois sendo inscrito de outras maneiras no espaço discursivo. O acontecimento 3 que eu trago aqui, para depois articular os três, é esse bem recente agora, de 15 de setembro de 2024, quando durante um debate a Prefeitura de São Paulo, a gente tem um embate entre o Marçal e o Datena, que acaba resultando numa cadeirada, né? Esse famoso acontecimento chamado cadeirada, né? Ele se transformou num circuito que foi ganhando muitas proporções na internet, né? Então a gente pode dizer que além da questão de se tratar de um debate eleitoral da maior cidade brasileira, a gente tem um atrito entre dois personagens desse debate que passa depois, o debate fica como um segundo plano. O acontecimento não gira em torno do debate em si, mas sim da cadeirada e do que ela pode significar simbolicamente. Então, a gente passa a ter um boneco do Datena, logo inscrito na circulação, e até um videogame produzido logo dias depois, em que é a cadeira contra o picareta, e que qualquer um de nós pode jogar esse jogo e arremessar a cadeira em alguém, pode enfrentar o seu inimigo, pode fugir da cadeirada, enfim, há várias camadas do jogo que ele se dá a partir desse acontecimento primeiro. Então, o acontecimento à cadeira passa a ser muito mais amplo do que o acontecimento debate em si e é posto em fluxo. Nesse sentido, então, a partir desses três acontecimentos tão diferentes, eu me coloco aqui a pensar em como amarrar essas pontas, né? Partindo da ideia da mediatização, que ela não é o estar na mídia, mas ela é um processo de longo prazo, como o próprio Veron já vinha tratando nos seus estudos, que também não está centrada na questão tecnológica por si mesma, mas sim nos atravessamentos socioculturais, das práticas sociais a partir das lógicas de mediatização, a gente começa a perceber muitas invenções, muitos usos, muitas apropriações, negociações que entram em jogo aí e que afetam também a ideia do que seria o acontecimento hoje. O Padre Pedro vai tratar, então, que a gente não está diante, né, de um fenômeno só do uso das mídias, dos dispositivos, mas dessa nossa nova relação com a realidade. E diante disso, eu passo a pensar muito sobre a questão da atorização. Nesses três acontecimentos que eu aqui trouxe para vocês, a gente percebe uma incompletude da abordagem pragmática do acontecimento, no sentido de pensar que ele é da ordem da experiência. Obviamente que os três acontecimentos são da ordem da experiência do vivido, que afetam sujeitos diretamente impactados. Mas, para além disso, esse acontecimento é da ordem desses indivíduos, da sua experiência, que também já é transformada pela mediatização. A nossa experiência cotidiana de vida está sempre atravessada por outras lógicas. Por mais que ela seja da ordem do concreto, a gente já está ao mesmo tempo
produzindo narrativas e inscrevendo no espaço da circulação. Então, a autorização, ela não é só formada por sujeitos que vivem essa experiência em atos, mas ela é formada por esses discursos. Então, embora eu não precise mais necessariamente de uma equipe jornalística que vai determinar o que é de noticiabilidade ou não, a experimentação social em torno de lógicas de mídia, ela está presente no nosso cotidiano quase que o tempo todo. Então, quando a gente fala aqui em autorização social, a minha compreensão é de que nós estamos nos referindo a operações de produção de sentidos que são comunicativas e que são desenvolvidas por atores sociais dispersos. Pode ser um sujeito como eu, uma simples espectadora ou interessada num determinado assunto, pode ser um assessor do Datena, pode ser um ator social vinculado a uma instituição, uma ONG, por exemplo. Eu penso a autorização social de um modo muito amplo, mas no sentido em especial de dizer que não está vinculada a instituições midiáticas hegemônicas. Mas esses atores, esses sujeitos que têm acesso ao espaço discursivo, passam a acionar lógicas de mídia e fazer experimentações, né, que é o que o Braga vai considerar como uma lógica de mediatização. Essas experimentações, elas estão ancoradas na experiência dos sujeitos, mas vão levando aí fluxos adiante, reinscrições, que é uma parte também dessa nossa estratégia. Diante disso, a gente começa a pensar nas transformações do acontecimento. Então, no caso do acontecimento envolvendo o Hamas, esses vídeos produzidos pelo grupo, ao mesmo tempo que agenciam o fluxo, eles constroem o acontecimento. Então, eles são o ato, mas também são a narrativa sobre esse ato. Não trata daquilo que o Pierre Nora trabalhava nos anos 70, a respeito de que os acontecimentos eles só existem por intermédio da mídia ou pelas elaborações midiáticas. Aqui me parece muito claro que quem planeja o acontecimento, no sentido do ataque, também planeja a sua narrativa, inscrevendo os seus discursos para que eles circulem, inclusive, na mídia hegemônica. Obviamente, o Hamas não tem como controlar os sentidos que emergem a partir dessa produção, mas já há uma estratégia, uma tática de visibilidade que amálgama, né, que se mistura entre a narrativa e o acontecimento em ato. Quando a gente pensa na questão da cadeirada, a gente está falando de um acontecimento que é em potência, por si só, uma cadeirada do meio de um debate seria um critério de noticiabilidade, levaria a novos fluxos. Mas esse acontecimento cadeirada, ele serve como um jargão para um conflito, para múltiplas incidências que não mais têm a ver com a narrativa daquele fato ou daquele acontecimento. Então, eu poderia dizer que o debate eleitoral, quando a gente fala na cadeirada, pouco importa. Aqui não se trata da repercussão somente desse acontecimento, mas de uma efetiva criação de um acontecimento nas redes, no espaço da apropriação dos sujeitos que vão experimentando socialmente, né, um valor simbólico a esse acontecimento. Então, tudo isso me traz pensar, né, sobre o estatuto do acontecimento que a gente está tendo que rever a partir, né, do avançar dos nossos processos, em especial da visada latina da mediatização. É nessa pluralidade dos operadores da circulação, os atores sociais, que o programam o acontecimento, eles passam a programar, a agenciar esse acontecimento, atribuindo tanto a visibilidade quanto a concretude. Então, na mediatização, sem a gente falar hoje numa instância atípica, como seria o jornalismo, o acontecimento vai ser engendrado pelos atores sociais. Isso é o caso das enchentes, é o caso do Hamas, é o caso dos fãs do Datena. E o que torna esse acontecimento tão significativo para o debate social é menos o fazer midiático, o hegemônico em si, mas as operações de sentido que vão sendo colocadas em jogo. E me encaminhando para o fechamento, eu diria que, ao longo, então, dessa minha proposta de repensar esses autores, Veron, Pierre Nora, o próprio Queré, as contribuições do Edgar Morin, me faz pensar muito sobre esses acontecimentos na circulação. Então, a gente reitera aqui que a posição de que os acontecimentos, eles são elaborados por meio de operações de sentido, tanto na sua dimensão mais existencial, portanto, da ordem do vivido concreto, quanto da questão da dimensão narrativa e simbólica. Esses acontecimentos, os três aqui que a gente explora nesse trabalho, eles nascem nas lógicas da mediatização e isso determina um outro estatuto,
um outro modo para pensar o acontecimento, porque a nossa experiência de vida, ela também está atravessada por lógicas de mediatização. A gente não deixa do lado de fora da porta, né? E isso significa que esse acontecimento que vai sendo coletivizado, ele vai sendo tecido também por muitas experimentações sociais que vão instaurando durações. E aí me parece um ponto interessante a pensar que na abordagem do Querem, que a gente tem essa relação temporal, assim como também na discussão do Edgar Morin, aqui o tempo também passa a ser, de certa maneira, relativizado. Embora eu possa dizer que as enchentes são de maio de 2024, elas se ligam com a de 41 e com as próximas que virão. Há uma questão do acontecimento que se mistura, assim como o debate, essa ocorrência da cadeirada naquele debate de 15 de setembro, certamente ganha reverberações em outras eleições, em outros momentos, né? Então a gente ousa dizer que não é mais possível essa divisão tão concreta ou tão clara entre o que é pragmático e o que é da ordem construtivista. A gente fala nessas narrativas que são fortemente atravessadas, portanto, pelas questões da mídia e da mediatização, né? Então, para nós, os acontecimentos, eles se instalam na circulação e vão ganhando o seu próprio curso. E talvez isso demande de nós, pesquisadores, como enfrentar, não no sentido de dizer que as perspectivas epistemológicas do acontecimento estão ultrapassadas, mas de como nós levamos elas à frente para dar conta dessas processualidades que são tão novas para nós, né, que aconteceram neste ano e que, de alguma maneira, elas nos desafiam a tentar entender para onde nós vamos. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco aqui à disposição para que a gente possa interagir e debater mais sobre esse tema. Muito obrigada, professora Ana Paula. Excelente. Depois vamos seguir conversando sobre essas questões complexas, né? Agora eu gostaria de convidar o professor Aidar para fazer a fala, né? Primeiro, agradecer novamente, professor Aidar, o convite, né? A fala do professor Aidar é intitulada Acontecimento, desculpa, eu estava lendo da Aninha aqui. A falta de acontecimento no mundo mediatizado do capitalismo comunicacional. Eu vou ler parte do currículo do professor Aidar. Psicanalista e professor no programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, doutor pela PUC em São Paulo e mestre pela USP, bacharel em filosofia pela USP. Foi vice-presidente da Compos e membro do Comitê de Avaliação do CNPq. É autor de Habermas com Lacan e Convocações Biopolíticas nos Dispositivos Comunicacionais. Coautor também de Comunicação e Rede na Década do Ódio e de Sintoma e Fantasia no Capitalismo Comunicacional, além de organizador de duas hipermídias, A Invenção do Mesmo e do Outro na mídia semanal e Regimes de Visibilidade em Revistas. É editor consultivo da revista Galáxia e pesquisador sênior do CNPq. Então, professor Aidar, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né, o convite do CISECO para participar dessa mesa, e a palavra é sua. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui com a Ana, com a Viviane. Então, eu acho que eu fugi um pouco da temática de discutir exatamente a questão do acontecimento. Eu foquei mais na questão da mediatização e como que isso afeta o acontecimento, né? Então, eu vou trabalhar um pouco indiretamente essa questão. No atual capitalismo comunicacional, o modo de produção se apoia na superprodução semiótica, no mais valor de discurso, e investe os textos sincréticos em movimento, né? Aqueles que juntam tudo, né? Imagem, o verbal, o oral. E nos contratos de comunicação, se convoca o consumidor a satisfazer-se sem cessar e os influenciadores, os enunciadores e influenciadores, a capitalizarem a atenção para convocar outros. Trata-se, então, da criação de um ambiente artificial em que a cultura é a nova natureza e em que a vivência corporal é convocada pelos dispositivos tecnocomunicacionais a partir de todos os sentidos do corpo. Os discursos buscam atingir o sensível hoje, né? Em termos do consumidor, trata-se de convocá-lo ao que o Lacan chama de gozo, né? Jouissance. A realidade se torna a cena do artifício em que a ação
esquenta justamente por essa convocação sensível dos corpos. E essa convocação justamente incide nas identificações, né, fazendo fluir os fluxos capitalísticos da vida. Então, se juntam os corpos, mas cada vez se visa o sucesso individual, né? Então, esse mundo é muito individualizado, apela muito ao individualismo, né? A mediatização na modernidade era verticalizada e buscava agendar seus públicos, tendo dado lugar com os dispositivos técnicos e as plataformas, e hoje aos algoritmos, né, a uma mediatização de alta captura de circulação comunicacional multidirecional. A Ana falou um pouco disso, né, como que essas mudanças afetam um pouco como é que a gente pensa a mediatização e o acontecimento, né? Para ter havido essa mudança, né, da mediatização vertical para essa multidirecional, contribuíram no século XX o desenvolvimento midiático, a criação do público de consumidores pelo sistema da publicidade e do marketing, o desenvolvimento dos transportes, a financiarização, a transformação do dinheiro em algo imaterial, né? Quer dizer, foi tudo junto, né? Não foi uma coisa antes da outra, né? Com isso, o capitalismo acelerou e alterou intensamente o espaço-tempo midiático, minando a base semiotécnica, né? Não sociotécnica apenas, que dava lastro à democracia do estado de bem-estar social. Por isso que a gente hoje, enfim, a democracia está em questão, né? Ela está muito ameaçada de todos os lados. Tais transformações também afetaram o modo de constituição dos sujeitos. Para não deixar de gerar atenção, para continuar a se capitalizar como agente visível do sistema, o sujeito deve inovar, continuar gerando atenção, produzindo mais valor de signo. Se o sujeito não se aperfeiçoa, ele retroage, seu perfil some, pois ele, como diria o Bauman, vira lixo, né? Pois ele precisa sempre criar novidade, atenção, informação. Além disso, ele nunca emerge sozinho, mas sempre dentro de grupos, né? Sempre dentro de grupos específicos. Cada um é chamado a se hiperindividualizar, mas sempre dentro de um hiperrelacionalismo, de uma hiperconexão, da hiperatividade geradora de atenção capitalizadora. Essa atenção, no sentido da teoria do acontecimento, na sua forma que eu diria mais radical, que é a do Badiou, essa tensão não é acontecimental, pois ela não altera o estado da situação, ela apenas gera mais atenção e aceleração. Então, eu estou diferenciando um pouco, vamos dizer assim, o que o jornalismo chama de acontecimento e o que o Badiou chama de acontecimento, né? O que o Badiou chama de acontecimento é que o acontecimento é uma singularidade, ele não é simplesmente um fato ou uma mudança, mas ele é uma singularidade radical, né, que altera muito o estado de coisas pré-acontecimental, né? Então, vamos dizer assim, há um impossível da situação que vem à tona, né? Há um não dito, que não era possível ser dito naquela situação, que vem à tona. Há um invisível que vem à tona. Então, o acontecimento, ele, naquele sentido também que a Ana falou, né? Quer dizer, ele traz uma ruptura, né? Ele traz uma modificação. No Badiou, essa modificação, ela é forte, né? Ela não é simplesmente, como o jornalismo às vezes pensa, ela uma mudança fraca, né? As redes são hoje o império do dispositivo da hiperconectividade. O dispositivo é uma formação Foucaultiana que inclui rituais, práticas que apelam às ações dos indivíduos dentro de um mundo imaginarizado. Né? Esse mundo nosso hoje é um mundo da imagem, sobretudo. Né? Os discursos concorrentes circulam nesses imaginários por meio de práticas regidas por rituais materiais definidos pelos dispositivos. No mundo mediatizado do consumo, busca-se suturar o vazio da linguagem e o discurso aponta para a possibilidade de um gozo pleno, né? Sempre o sujeito é chamado para um mais, assim, né? Um mais sucesso, um mais gozar, um mais direitos, etc. Os consumidores são instados sem cessar a buscar objetos de satisfação. O agente narcísico, para existir, precisa de uma série de objetos, de tratamentos variados, euforizados numa relação social de consumo, em que os valores são discursivizados
pelos engenheiros de signos. E aí tem um monte de engenheiro de signo, né? Jornalista é um dos engenheiros de signos. Para os sistemas, o que a fenomenologia chama de mundo da vida, né? O Lebenswelt, a Ana falou, né? No vivido, né? Transformou-se em um ambiente das sociedades contemporâneas. A mediatização atua nesse sentido como um conjunto de subsistemas interligados que expõe riscos e atua como organizadora e debatedora de agendas, convocando para certas posições de sujeito diante de discursos em disputa, em busca da hegemonia de tribos específicas e, eventualmente, construindo cadeias equivalenciais que operam sobre as diferenças. Hoje, o que se chamava antigamente de agenda setting não é mais construído somente dentro das redações dos veículos de comunicação, mas dentro dos escritórios das celebridades, dos grupos de interesse, das ONGs, das agências que produzem atenção nas redes, né? A Ana falou disso, é um pouco isso que eu chamei de multidirecionalidade, né? Quem fala disso também muito é o Mário Carlon, né, lá da Argentina. As antigas mídias jornalísticas ainda existem, mas elas são apenas um dos lugares de produção e circulação desses discursos, né? Enfim, a Nancy Fraser chama esse capitalismo que eu estou chamando de comunicacional de capitalismo canibal, né? Ela é bem radical nesse sentido, pois ele atrai para sua órbita a riqueza natural e social das zonas periféricas do sistema mundo, de modo a mastigar, como ela diz, a sociedade como um grande banquete institucionalizado, onde o prato principal somos nós. O sistema econômico, para operar, precisa canibalizar os territórios não econômicos. Então, tudo aquilo que é não econômico, o sistema admite como uma espécie de dado, né? Então, ela diz, as famílias e as comunidades, o habitat e os ecossistemas, as capacidades estatais e os poderes públicos que têm sua substância consumida pela economia para inflar o próprio sistema, né? Tudo isso é lenha para o sistema funcionar. E a gente está vendo isso, né? Quer dizer, o pessoal não duvida duas vezes em meter fogo na floresta, né? Para capitalizar o território, né? Dito de outro modo, a economia suga o não econômico para produzir mais capital. Embora não apareçam nos balanços patrimoniais das empresas, várias formas de riqueza são apropriadas como os trabalhos de cuidado e outros alicerces vitais, como matéria-prima natural. Nesse sentido, o capitalismo não é somente um sistema econômico, mas uma forma social, que vampiriza as energias sociais para acumular capital. E ele vem acelerando de modo a melhor devorar a própria substância social, aumentando a produtividade e o lucro. Os sujeitos modernos são tidos como livres, mas de fato são rigidamente regulados, dominados e suprimidos por um sistema de tempo largamente invisível, despolitizado, não discutido, subteorizado e desarticulado. Tal regime temporal pode, com efeito, ser analisado sobre um único conceito unificador, a lógica da aceleração social. Para o Harmut Rosa, as possibilidades de vivermos uma boa vida são ameaçadas por distorções nas estruturas de reconhecimento. Por exemplo, né, como argumenta o Axel Honneth, ou as estruturas de comunicação, como diz Habermas. É importante examinar os processos de aceleração social para construir as críticas das estruturas tardomodernas do reconhecimento e da comunicação, né? Aqui o Rosa está argumentando junto com Habermas e junto com Honneth, né? Num certo sentido, discordando dos dois, mas até certo ponto, né? Não está radicalmente discordando. Está só dizendo que a gente tem que estar mais atento para essa questão da aceleração social. Será possível dizer que a sociedade acelera ou são apenas somente os processos dentro de uma ordem social que aceleram? Rosa separa esses fenômenos de aceleração social em três categorias: a tecnológica, a aceleração das mudanças sociais e a aceleração do ritmo de vida. A aceleração tecnológica se refere ao aumento da velocidade nos processos de transporte, de comunicação e de produção, orientado a metas, né? Isso lembra a Zweckrationalität do Habermas, a ação racional com respeito a fins. Aquelas ações que visam objetivos concretos, né? Isso tem como efeito transformar o regime do espaço-tempo social, ou seja,
como cada qual percebe a organização do espaço e do tempo na vida cotidiana. O tempo acelerado, principalmente nas redes, incluindo o próprio tempo de circulação do capital digital, comprime o espaço. A segunda categoria se refere à mudança social, né? A aceleração referida à mudança social, cujos processos aceleram, tornando instáveis as estruturas sociais, bem como modelos de ação e de orientação na sociedade. Diz Rosa, atitudes e valores, tanto quanto a moda, estilos de vida e relações e obrigações sociais, também grupos, classes, meios e linguagens sociais, além das atividades e hábitos, estão mudando cada vez mais rápido. E a gente se comparar, né, mesmo se a gente comparar nos anos 2000 com hoje, né, a gente vê uma grande mudança, né, no nosso cotidiano. A presença dos dispositivos, né, no dia a dia também é muito forte. A aceleração social nessa perspectiva é definida cada vez mais rápido. É definida pelo declínio das taxas de confiança nas experiências e expectativas, bem como pela contração do hiato de tempo definido como o que é o presente. Na modernidade, a vida de uma pessoa era, em geral, organizada a partir do trabalho que costumava durar dezenas de anos, em torno do qual o sujeito sustentava a família e a vida, né? As narrativas dos sujeitos, né? O Richard Sennett trabalha isso na Corrosão do Caráter. Hoje, há uma tendência crescente dos ciclos de vida familiares que duram menos que o tempo de uma vida e de um indivíduo. Os casamentos também, né, são mais rápidos, é tudo mais rápido. Finalmente, o ritmo de vida acelerou. O tempo passou a ser vivido como uma matéria-prima escassa, causando uma fome de tempo. Aumentaram os episódios de ação por unidade de tempo, pois há necessidade de se fazer mais coisas em menos tempo. É por isso que as pessoas ficam com burnout, né? Isso provoca uma tendência social de comprimir as ações e experiências em suas vidas multitarefas. Mesmo que a tecnologia esteja mais acelerada, não resta mais tempo, e sim menos tempo, pois quanto mais mensagens circulam mais rapidamente e pressionam os destinatários a dar contas de mais comunicações. Então é enganoso, né? A gente acha que é a coisa do e-mail, né? A gente acha que vai dar mais conta, mas dá menos conta porque vem mais texto para a gente processar. Como a modernidade foi capturada nesse processo implacável de aceleração, pergunta Rosa, ele responde apontando 3 motores, o motor social, o motor cultural e o ciclo de aceleração. O motor social é a competição, que acelera a produção, a circulação e o consumo. O motor cultural infla uma promessa de vida eterna, essa promessa do mais gozar, né, da busca do gozo total. E o motor, uma vida de plenitude é uma vida realizada, rica em experiências e em capacidades desenvolvidas. Para nos realizarmos, aceleramos o tempo. Finalmente, o ciclo de aceleração provoca uma retroalimentação nesse sistema, dando início a novos modelos de interação social e até mesmo a novas formas de identidade social. A identidade do influenciador, né? É uma novidade que veio com as redes, né? Rosa se insere na tradição da teoria crítica. Aliás, um fenômeno fantástico são os eleitores do Marçal, né? Que pagam 15 mil, 30 mil, justamente para aprender a entrar nesse motor da aceleração, né, social nas redes. Rosa se insere ainda na tradição da teoria crítica, embora fazendo reparos aos autores das gerações anteriores, como Habermas e Honneth. A tradição da teoria crítica buscou enfrentar aquilo que Habermas tratou como o poder dos sistemas autodirigidos em sua colonização da linguagem do mundo da vida. Ele tentou, nos anos 80, operar com atenção, estrutura e ação, né, principalmente na teoria da ação comunicativa, a partir dessa discussão entre sistema e mundo da vida, ao postular justamente a sua ideia de comunicação. Ele reorientou o paradigma marxista para o da ação comunicativa, em que a condição para o progresso social não está estabelecida pelo trabalho, mas pela interação social. Nesse sentido, Habermas interessa para a gente, né, na medida que ele estuda a interação social. Ele desenvolve uma pragmática da linguagem que tem de esclarecer quais são as condições normativas que constituem o potencial da racionalidade da ação comunicativa. A linguagem sistêmica coloniza a cultura, né? A linguagem sistêmica é justamente a linguagem
da economia, por exemplo, né? E reduz a potência da comunicação do dia a dia. A linguagem sistêmica coloniza a cultura, introduz uma força desagregadora dos meios dinheiro, influência e poder na cultura cotidiana. E para o Habermas, isso arrebenta com o potencial do entendimento comunicativo. Na linguagem de Fraser, o sistema canibaliza a cultura, né, o mundo da vida, para permitir a mais acumulação, de modo cada vez mais acelerado. Nesse livro do Habermas, permanece, entretanto, por explicar como se conectam as duas partes da sociedade, sistema e mundo da vida. Os conflitos surgidos no mundo da vida ou na cultura nem sempre são absorvidos e contemplados pelo sistema, exceto aqueles que possam ser capitalizados. Com o aparecimento da internet, demandas do mundo da vida passaram a cruzar e se mesclar com as operações sistêmicas. Os algoritmos, por exemplo, sensoriam as demandas vindas do mundo da vida para processá-las em tempo real e responder a elas como demandas de consumo. E hoje os programas de inteligência artificial fazem isso com mais rapidez. O Honneth fez a crítica do Habermas a partir da teoria do reconhecimento, né? Para ele, os movimentos de reconhecimento sucederam às lutas de capital para trabalho que passaram a conviver com os primeiros, centrando-se na luta política a partir da construção de identidades. O problema de Honneth é quais experiências assumem, na teoria do Habermas, o papel de testemunhar cotidianamente a crítica, antes de toda a teoria científica. Para Honneth, nesse ponto, se abre um abismo na teoria da ação comunicativa. Habermas deduz, mediante a pragmática universal, quais são as justificações normativas que contêm o processo de interação social. A questão que se coloca é a quais experiências morais concretas corresponde essa crítica habermasiana na realidade social. Para o Honneth, a motivação pelo comportamento do protesto social não se baseia em princípios de moral formulados positivamente, em princípios abstratos, assim, né, como pensa o Habermas, mas em experiências concretas, né, em experiências que ele vai chamar de desprezo social. Experiências essas que só chegam, né, demandas sociais que só chegam aos governantes quando ganham visibilidade nas redes ou chegam por outra via aos congressistas, pois quando elas ganham visibilidade nas redes, né, quer dizer, acabam chegando ao sistema, né? As pessoas, o governante acaba tendo que responder de alguma forma a essas demandas, né? A proposta do Honneth é considerar a aquisição de reconhecimento social como condição normativa de toda ação comunicativa. Com isso, acontecimentos da vida cotidiana podem ser considerados injustiça moral, sempre que faltar reconhecimento para as pessoas afetadas. Para o Honneth, as experiências morais desse tipo são da ordem do desprezo social. Assim, o paradigma da comunicação da teoria crítica passa, quando a gente entra no Honneth, não mais a se considerar na teoria linguística, como na época do Habermas, mas na teoria do reconhecimento. O Rosa, ao construir a sua teoria crítica da aceleração social, pretende dar um passo além das teorias do Habermas e do Honneth. Um objetivo de todas as gerações da Escola de Frankfurt era investigar as patologias sociais a partir de um ponto de partida normativo que é o sofrimento humano. O Rosa liga as abordagens do Habermas e do Honneth por meio da sua teoria da aceleração social. O Rosa não questiona que as condições de interação, sejam elas comunicativas ou de reconhecimento, formem a base da sociedade, mas afirma que ambas não podem ser propriamente analisadas e compreendidas sem que se leve em conta a dimensão dinâmica e as forças propulsoras da aceleração social, que no fundo é a mesma coisa que a Ana propôs, né, da gente atualizar a teoria do acontecimento para dar conta da mediatização como ela está hoje acelerada, né. O Rosa acha que hoje, com a aceleração, não há mais tempo para argumentação em busca do melhor argumento. Na prática, bom, a gente vê isso no marketing político de hoje, né, nas eleições. Na prática, ocorre que os lobbies e advogados defendem com mais força o argumento daqueles que têm poder e dinheiro, e nem sempre têm posições com interesse ligado à democracia. Temos visto na década de 10, 20 a ascensão dos interesses das bancadas do boi, da Bíblia e da bala, dominando o Congresso brasileiro ao redor de pautas conservadoras e mesmo fascistas da extrema-direita.
Durante o impeachment da presidente Dilma, em 2016, as declarações dos votantes a favor do impeachment mostraram como pensava a maioria dos congressistas favoráveis a pautas regressivas. Definitivamente, não vige historicamente entre nós o caminho do melhor argumento, mas o da necessidade do capital circular mais rapidamente e gerar mais valor. Isso coincide com a conclusão de Rosa. Diz ele, na tardomodernidade, não é mais a força do melhor argumento que decide as políticas futuras, mas o poder dos ressentimentos, das emoções instintivas, das metáforas e imagens sugestivas. E o poder do capital, evidentemente, né? Assim, os padrões capitalistas de alocação de recursos se tornaram mais ou menos inacessíveis ou imunes às reivindicações de justiça. Eu não diria mais que isso se deve apenas à alocação de recursos, mas à generalização das formas mafiosas de capitalização, ao gigantismo dos negócios que pressionam de dentro o Estado e à individualização das formas de criação, dos eus em torno do padrão de sucesso do empreendedor neoliberal de si. Por outro lado, Rosa critica também a teoria do reconhecimento de Honneth. Diz ele, ao contrário da suposição de Honneth, segundo a qual o não reconhecimento estruturalmente causado cria indignação e fúria, aqueles que sofrem desse mal nessa sociedade veloz raramente sentem que estão sofrendo alguma injustiça. Aqueles que ficam para trás não têm ninguém para culpar, exceto a si próprios. Entretanto, como já argumentei acima, essa lógica da competição e realização é uma força motriz nuclear da aceleração social. Fecha aspas. Com isso, a luta por reconhecimento é contaminada de dentro por esse processo de aceleração, principalmente nas redes, provocando reações em cadeia rápidas e ferozes nos campos da esquerda e direita, movidas por percursos passionais como o da cólera. O sujeito encolerizado se frustra com as esperanças e entra num gradiente passional que leva ao descontentamento e, eventualmente, à agressividade. O efeito de rede faz aumentar as tensões, pois os algoritmos motivam a reunião em torno do aumento de tensões e atenções. O reconhecimento é volátil na era da hiperconectividade em rede. Ele está sujeito às ondulações impostas pelas flutuações das pulsões e dos fluxos comunicacionais. Tudo, tanto na política como na religião, de modo parecido com a economia, depende da performance comunicacional de cada instituição, religião, partido, celebridade. Da lógica posicional da modernidade, passou-se à lógica performativa da competição comunicacional. Por isso, as novas gerações buscam com tanta ansiedade um diagnóstico para suas dificuldades sociais, para com ele poder resolver essas sintomatologias mais rapidamente, para sair mais rapidamente de suas flutuações sintomáticas, né? O sujeito se sente mais seguro de saber que ele é autista ou que tem TDAH, etc. Os piores sintomas são hoje, talvez, os déficits de atenção e o autismo, justamente porque dificultam a performance da conectividade no mundo social. Esse funcionamento, estou terminando, esse funcionamento hipermediatizado do sistema, que chamamos de capitalismo comunicacional canibal, faz com que os acontecimentos disruptivos, que poderiam reduzir os sofrimentos sociais, sejam apenas mais um componente da circulação sistêmica, em que os meios de dinheiro, poder e influência dominam o cenário e impõem a sua dinâmica desagregadora. Se a luta por reconhecimento é contaminada pelo processo de aceleração, como fazer para que os acontecimentos disruptivos possam engendrar mudanças progressistas? Para Badiou, o acontecimento é uma mudança de alta intensidade, não apenas um fato ou mudança simples, né, como eu dizia no começo. Ele faz emergir o que era impossível e invisível na situação pré-acontecimental. Essa é a questão atual para os movimentos e partidos progressistas. A questão é como enfrentar esse capitalismo canibal em época de hiperconexão mediatizada, de modo a acontecimentalizar a vida, contra as tendências a reduzir tudo a uma economia predadora e devoradora dos âmbitos não econômicos, produzindo uma divisão entre humano e não humano, bem como a dominação de gênero, expropriação e opressão racial, indígena e destruição ambiental, são justamente os pontos que a Nancy Fraser trabalha no livro aí sobre o capitalismo canibal. Que é a mesma questão que a Ana colocava no final do artigo dela, né, no sentido de como pensar hoje a teoria do acontecimento, né, enfim, não temos resposta para isso, eu acho, estamos mais levantando a questão, né. Obrigado, falei demais, né.
Não, excelente, professora Aidar. Vocês trouxeram tantas questões complexas que a gente poderia ficar muitos dias, né, conversando sobre, mas, obviamente, depois teremos os artigos de vocês, né, poderemos ler e dialogar em outros momentos, né, mas é interessante que, como a fala de vocês, ela traz uma problemática, obviamente, em curso, né, e ela, de certa forma, ela converge muito, né? A professora Dar falava, eu não vem falar sobre acontecimento e mediatização, mas, obviamente, são questões muito complexas, né, para pensar essas questões. E eu só vou fazer 2 comentários, aí vou deixar vocês conversarem também, né, eu não quero interferir no diálogo, eu acho que vocês têm bastante a dialogar, mas comentar a tua questão, Ana, quando tu trazes 3 acontecimentos tão singulares, né, mas tão específicos, né, tão diferentes entre si, mas amarra muito essa questão da problemática dessa atualização social, né. Então, é bem o que a professora Dar falou, né, nós estamos falando de processualidades em curso, a gente não tem resposta para essas questões complexas, né, mas cabe a nós pensar nos desafios, né, que elas nos colocam, né, como é que a gente pode refletir sobre essas questões. Em relação às enchentes, foi muito interessante quando trouxeste, porque nos afetou muito, né, enquanto gaúchos, gaúchas, né, especialmente, e nas enchentes até uma relação, várias relações muito ambíguas, né, ao mesmo tempo que as pessoas precisavam de informação, né, para saber efetivamente quando aquelas chuvas iriam parar, né, quando elas poderiam voltar a reconstruir suas casas, não tinha um celular, não tinha uma televisão, então se começou campanhas no estado para distribuição de rádio a pilha, mas não tinha sinal de rádio, né, então muitas pessoas passaram semanas depois, ou quando alguém conseguia se deslocar para algum ponto para pegar um sinal, trazia. Então, aconteceu até uma recuperação dos antigos diários, né? Então, essas narrativas também se reconfiguraram, mas sim a partir de lógicas de mediatização, né? Então, a gente viu, por exemplo, o celular saiu de cena, não tinha como carregar um celular, mas os diários voltaram em cena, então, uma outra forma de narrativização dessa experiência, né, desses acontecimentos. E em relação estava pensando também em relação à própria cadeirada, né, o fato do X, né, esse Twitter não estar ativo no Brasil, também reconfigurou muito essa ambiência da mediatização naquele momento, em que muitas pessoas ficaram órfãs, né? No sentido assim, eu não fiquei sabendo pelo Twitter, eu não pude me expressar no Twitter, eu tive que receber uma mensagem pelo WhatsApp, né? Então eram falas muito comuns, especialmente entre os jovens brasileiros, né? Que são os principais usuários ali e que estão mais inscritos no Twitter. Então, também uma reconfiguração do próprio acontecimento em si, né, o fato de que, eu achei muito interessante quando tu trazes ali o exemplo do jogo, né, o exemplo do boneco, então, não há como a gente pensar que a cadeirada virou um meme, né, mas em que medida também um meme se reconfigura, né, e ele se apresenta como um acontecimento, né, então, eu concordo muito quando vocês trazem essas questões obviamente, né, há uma epistemologia do acontecimento, há autores que trazem essa historicidade, o quão importante é para a gente pensar, mas em que medida a gente precisa avançar, né, em que medida a gente precisa problematizar. Quando o professor Aidar traz essa questão do hiper, né, eu achei muito interessante essa questão, a aceleração, né, mas especialmente essa questão desse caráter hiper, né, o professor falou muito dessa questão da multidirecionalidade, e remete a que o Veron problematizava, né, na complexidade da mediatização, essa emergência desses outros enunciadores. Quando o professor, por exemplo, traz a necessidade de a gente problematizar o conceito de agendamento, e em que medida essa protagonização dos engenheiros de signos, né, adorei muito essa expressão, né, esses engenheiros de signos, né, então, em que medida esses engenheiros de signos também reconfiguram essa ambiência. E me parece que, nesse conceito de agendamento,
tem algo que a gente percebe muitas vezes, que é o que a Aninha fala, né, na questão da autorização social e não necessariamente das instituições. Ao mesmo tempo, me parece que boa parte desses perfis, essas instituições que vão trabalhar especialmente com, vou pensar nas campanhas, né, foram 2 exemplos que vocês trouxeram aqui, ainda trabalham com certo conceito de agendamento. Né? Então, também há certas ambiguidades aí. Ao mesmo tempo que a gente vê o conceito de agendamento, ele não dá conta da gente expressar a complexidade das processualidades da mediatização, ainda muitas instituições, né, a própria comunicação pública, né, muitas vezes, a comunicação institucional, ainda utiliza muito o conceito de agendamento. Mas é um conceito que a gente precisa trazer, porque ele está colado ali com o acontecimento, né? Então, queria agradecê-los, né, pelas excelentes falas, assim, os muitos insights, né, que era a nossa proposta quando a gente pensou esse conceito, e a gente pensou especialmente o nome de vocês dois. Então, queria deixar vocês conversarem e a gente seguir conversando mais um pouquinho. Quer falar, Ana? Eu vou aproveitar, Vivi, a tua deixa, e acho que tu traz vários pontos interessantes para a gente, né, abrir, acho que é uma conversação, né? E eu fico pensando muito sobre essa questão, assim, como o próprio Aidar também traz, como pensar os influenciadores ou as práticas que nós estamos tendo hoje, sociais, a compra de um produto, assistir um programa de entretenimento, as coisas estão permeadas por esse lugar do capital, né? E ao mesmo tempo a gente também está se fazendo sempre um pouco mercadoria, por mais consciente e crítico que nós possamos ser, a gente também está nesse universo, porque já não pode mais ficar fora dele. Então, essa questão de uma certa negociação que aparece o tempo todo, e aí quando a gente pensa no conceito do acontecimento, eu acho que não se trata da gente dizer que ou agenda setting, ou que o acontecimento, que essas teorias estão datadas e elas não mereçam mais a nossa atenção. Tipo, vamos parar de discutir o acontecimento nos cursos de jornalismo ou a discussão do agenda setting, por exemplo. Ao contrário, acho que a gente tem que voltar a olhar para esses conceitos, mas não para deixá-los congelados naquele tempo. Porque às vezes me parece que a gente quer usar a mesma discussão para fenômenos como esses que não cabem. Como é que eu vou entender o fenômeno Virgínia influenciadora, que está com suas páginas, seus perfis, e ao mesmo tempo está num programa do SBT? Né, um programa da mídia hegemônica tradicional. Como que eu vou entender, por exemplo, uma cobertura da enchente, como a Vivi falou, que não é uma cobertura feita só pelo Zero Hora, por exemplo. Eu participei recentemente de um debate, de uma conversa com os repórteres da Zero Hora, e um dos repórteres bem antigos, assim, ele disse, olha, hoje pensar em enchente e querer chegar ao jornalismo para dar o furo, isso já passou. Porque quando o jornalista chegou na cidade, já tinha 15 vídeos, áudios, materiais circulando. E eu fiquei pensando muito ontem, quando estava essa cobertura falando a respeito da situação lá com o furacão nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram alguns vídeos das pessoas dentro de casa, o furacão passando com o celular gravando. Ó, o furacão está passando agora, a gente está aqui debaixo da cama. Ou seja, é uma prática que há, sei lá, 10 anos atrás, ninguém pensaria. Eu pensaria em recolher as coisas, salvar as crianças, mas não em pegar o celular e fazer uma narrativa para que alguém vá ver no dia seguinte. Então, me parece que o acontecimento está sobreposto no sentido da questão tanto da experiência quanto da narrativa. Agora, como entender essa fusão, né? E aí, pegando a questão que o Aidar traz, essa é uma provocação, Aidar, para a gente pensar, quando tu traz a questão da aceleração, que acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, em que medida, nessa perspectiva do Badiou e talvez do próprio Queré, o acontecimento não é a aceleração que nós estamos vivendo em função da mediatização, não é o macroacontecimento. Não sei se isso de alguma maneira pode ser pensado assim, porque de alguma maneira todos nós estamos vivendo uma ruptura diante disso, né? É interessante a tua questão. Eu acho que no sentido do Badiou, não. Uma aceleração não seria um acontecimento, seria o funcionamento do capital mesmo, né? Porque para o Badiou ele tem muito essa visão de que
é uma visão progressista do acontecimento, né? Que o acontecimento promove uma ruptura. Por exemplo, o fascismo não é um acontecimento para ele nesse sentido, porque ele não porque ele é a volta ao mundo mítico do passado, na verdade, né? Que nem a gente vê no bolsonarismo, né? Quer dizer, essa relação, por exemplo, que o bolsonarismo tem com Israel, por exemplo, é um Israel que não existe, na verdade, é um Israel mítico, né? Então, o Badiou vai chamar isso de sujeito obscuro, né? Que é o sujeito fascista. Então, ele não chama isso de acontecimento, né? Mas claro que tem uma certa dose de idealização, né, na ideia do acontecimento dele, porque, mas desse ponto de vista do Querré, talvez, porque a aceleração, vamos dizer, eu não sei se a aceleração é o acontecimento, mas eu acho que ela engendra um tipo de acontecimentalização, né? Um tipo de funcionamento que faz com que as coisas girem muito rapidamente, né? As pessoas busquem atenção. E eu acho que uma questão que surge é que os campos progressistas não estão acompanhando isso, né? Por exemplo, esse pessoal que vai atrás do Marçal, aqui em São Paulo, 28% votaram no Marçal. O Marçal ele não tem nenhum tipo de projeto para a cidade. E São Paulo não é fácil, né? Ele não tem nenhum tipo de projeto. Ele é sei lá, ele é um influenciador que faz cursos de autoajuda, né? E como é que as pessoas acreditam que ele vai. Mas é justamente por esse poder, né, por essa capacidade que ele tem de lidar com essa ideia do sujeito autoempreendedor. Eu tava lendo sobre isso esses dias, né? Como é que as pessoas, vários casos de pessoas que fizeram cursos, que não querem mais a CLT, não querem mais trabalhar com chefe, querem trabalhar por conta. Então, para eles, ele está trazendo algo importante, né? O campo progressista não está, eu acho que não está cuidando disso devidamente, não está entendendo isso devidamente, né? O fenômeno das religiões também, dessas novas igrejas, né, que cresceram muito nos últimos 20 anos também, né? Eu acho que é uma outra face, né? É uma outra face desse fenômeno marçal também, né? Embora o marçal também tenha relação com a religião, mas eu acho que ele tem um lado secular forte também, né? Mas que eu acho que conversa também com esse tipo de busca de um sucesso, né? Pela via da religião também, né? Então, tudo isso está circulando muito rápido na rede, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que nesse sentido a aceleração ela introduz uma série de acontecimentos muito rápidos, né? Que chocam a vida das pessoas, né? O Badiou fala a partir dos que para o Badiou os acontecimentos são maiores, né? São acontecimentos transformadores, né? Então, enfim, é difícil nesse mundo da rede a gente pensar num acontecimento desse porte, assim, né? Os exemplos que ele dá é a Revolução Francesa, é, é a invenção da teoria da relatividade, é o Spartacus, né? São fenômenos muito, muito fortes, né? Foi até por isso que talvez quando eu coloquei a questão da aceleração, talvez entre em pensar a questão dessa virada que é a digitalização, que as transformações, né, não no sentido só do acesso tecnológico, mas dessas transformações tão intensas nas nossas práticas, com uma certa velocidade assim considerável, se a gente for pensar esses macro mudanças que tivemos ao longo do tempo, com um período largo entre elas, e agora a gente está vivendo assim assaltos rápidos e de alguma maneira sem poder fugir, né?
Então, me faz pensar um pouco nesse sentido. E é interessante quando tu trouxe essa questão da aceleração, Aidar, porque, inclusive, no Intercom desse ano, o GT de Teoria da Comunicação, há vários pesquisadores que estão interessados nessa discussão da aceleração, né, com diferentes prismas. Então, me parece, o próprio Veron trata da aceleração do tempo histórico. Acho que é uma questão que está em pauta também, né, e que, de alguma maneira, a gente, às vezes, passa, tá ali, mas não centraliza o nosso olhar, só que essa lógica da aceleração, como tu bem coloca, está afetando todas as nossas práticas, né, a nossa vida nas suas mais variadas formas, do trabalho, a nossa vida cotidiana. Enquanto tu falava, em alguns momentos eu pensei, eu me identifico, né, o burnout e outras coisas, a Com gente certeza. vivencia isso no nosso cotidiano, né? E também quando tu trazes ali a questão dessa hiperconectividade como uma forma de suturar o vazio da linguagem. Eu anotei aqui essa expressão porque eu achei assim muito forte isso que tu traz, né? Tipo, eu tô conectado, postando, vivendo o tempo inteiro, mas é de certa maneira uma forma de enfrentar esse vazio que a linguagem coloca, né? Então, é interessante até te ouvir, né, sobre esse aspecto, porque de alguma maneira, quando tu diz não temos acontecimento, tem a ver com esse vazio, né? Tem a ver com a impossibilidade vamos dizer assim, de vivenciar, né, esse vazio de alguma forma, né? De poder considerar esse vazio na linguagem, né? Não ficar. Porque o capital tenta suturar isso o tempo inteiro, né? Com novos objetos, com novos consumos, e te botando para trabalhar o tempo inteiro, para ação, né? Ele motiva muita gente para ação, né? Às vezes a gente precisa dar uma parada, né? Para se falar, não, tô acelerado. E até, Aidar, agora tu falou da questão do capital, eu fiquei pensando no caso da cadeirada, que de certa maneira esses produtos que são derivados da cadeirada, daquele acontecimento ali, entram na lógica do capital. Eu já produzo Exato. uma camiseta, se vocês olharem hoje lá no Mercado Livre, é possível comprar camiseta, banner, uma série de materiais numa velocidade, né, incrível, e que não foi feita por uma instituição ou por uma lógica da indústria, mas são os sujeitos que inserem, né? Então, essa lógica da aceleração está aí também, né? Eu acho que o perigo disso é a gente virar um Turquirã. Se a extrema-direita toma o poder e bota, sei lá, nos ministérios, né, pessoas fundamentalistas, esse processo ele está no horizonte, ele não é impossível. Então, enfim, eu acho que a gente ainda depende de instituições como o Supremo, que são ainda importantes, né? Mas o Congresso está batendo no Supremo, né? O Congresso está votando justamente formas de segurar o Supremo, né? Que é um Congresso dominado justamente por essa extrema-direita, né? Então a situação é bem complicada, porque é tudo junto, né? É a extrema-direita em ascensão, aceleração. O Derrida tem uma afirmação interessante no livro dele, Espectros de Marx, que é já de, sei lá, de final dos anos 90, eu acho, né? Que ele dizia que a tecnologia e a alta tecnologia, o fato dela conviver com o fundamentalismo, não é estranho, isso acontece no mesmo mundo. E a gente vê isso hoje, né? É muito presente na nossa vida cotidiana. O Eu próprio. estava pensando, desculpa, Eduardo, pode terminar. Não, o próprio papel do X, né? Que vocês lembraram, o próprio papel do X, né? Que se não segurasse aí também, que se o Moraes não segurasse, sei lá para onde ia aquilo. Como essa questão do capitalismo, né, tá muito presente e muitas vezes nada transparente, né, muito pouco transparente. Então, vocês usaram, né, ambos usaram o exemplo do Marçal, né,
Pix de 5 mil reais e eu mando um vídeo para você colocar na sua campanha, né? Então, porque assim, até me parece que o próprio termo, né, marxista, hoje muitas vezes fala, ele precisa monetizar, até muda o termo, muda a complexidade e a problemática também, né? Então, monetizar é muito diferente da gente pensar o como a complexidade e do capitalismo, como nos afeta, né? Claro. Enquanto sujeitas, né? Então, ali, segunda-feira de manhã, cedo da manhã, já estava vendendo curso, já tinha fila de espera. Então, assim, mal saíram os resultados das eleições, seguia, né, nessa lógica. Então, assim, é realmente muito preocupante, obviamente, né, já falando dessa ascensão da direita, e também uma certa reconfiguração dos neopentecostalismos, né? Exato. Então, isso também é muito forte, muito marcante, né, nessas últimas eleições, e ainda temos agora o segundo turno. Aninha, quando falava na questão dos conceitos, né, ali, basilares do acontecimento, me veio uma questão da normalização, que é um dos termos lá, né, do dado momento, né, que haveria essa normalização. Na perspectiva, né, que a gente tem trabalhado na América Latina, né, da perspectiva da mediatização da circulação, em que medida há também essa reconfiguração e essa necessidade da gente problematizar o que vem a ser essa normalização, que também está relacionada com essa aceleração do tempo. Então, eu acho que é um conceito talvez interessante da gente voltar, né, aquela ideia, não, ele surge, ele tem um ápice, mas ele, num dado momento, ele se normaliza. A gente está falando de fenômenos tão complexos aqui, que me parece que não daria conta da gente pensar nessa normalização, porque há sempre essa reconfiguração, o que o Braga fala dos circuitos, dos fluxos adiante, essa experimentação social muito grande, complexificado, obviamente, por muitos fatores, né, como falou o Aidar, multidirecional, né, essa hiper. Então, se a gente for pensar nesses sujeitos hiper, né, e aí parece que os adjetivos não param, né, a gente tem ali o prefixo hiper, mas os adjetivos, enfim, parece que não para a gente pensar essa hipervalorização, né, quando o Aidar falou da questão do hiper e do multidirecional, eu já fiquei pensando, nossa, abrir muito, né, a gente pensar muito dessas questões. Até, Vivi, nesse ponto da normalização, eu lembro muito da pandemia também, que a gente vivia assim, o novo normal, né? Vai ter o normal, estamos voltando ao normal. Para nós aqui da enchente, estamos voltando ao normal. Agora, às vezes, pessoas conhecidas de outros estados, como é que as coisas estão já normais? Nunca mais será normal. Né? Não aquele normal. A gente tem cidades que desapareceram, bairros. Não tem mais clima normal nem no dia a dia, né? No dia a dia, a gente está, né, vivendo todas as estações ao mesmo tempo. E aí, essa ideia de normalização, de que, eu tenho, pegando essa ideia de que tem algo que rompe, que transforma e que depois eu vou ter uma certa estabilização, eu acho que essa ideia da estabilização é uma coisa que a mediatização faz ver que não estabiliza mais. Porque a partir do momento em que eu tenho um novo elemento, né, vou usar essa expressão, ele vai agenciar outros fluxos e vai se transformar sempre, estabilizar no sentido de que agora volta a ser como era, estagna no circuito, me parece que é impossível. E isso a gente pode pensar uma coisa muito simples até, de uma imagem, por exemplo, se a gente pensa, essa imagem foi veiculada, ela agora vai desaparecer, nunca mais desaparece, ela ganha outros contornos. A briga do ex, por exemplo, por mais que ela tenha encerrado um capítulo, ela não estagna, não volta no sentido de ser como era. Há sempre essa relação entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, e como nós ficaremos agora diante também de ter migrado para outras redes, né? Todas as coisas que vêm na esteira. E quando a questão da cadeirada, por exemplo, por mais que seja muito recortado em São Paulo, e que eu imagino que o Aidar tenha visto uma repercussão muito diferente da que nós vimos aqui, especificamente sobre esse momento no debate, ao mesmo tempo, eu vejo os debates aqui na cidade de Porto Alegre sendo afetados pelo que aconteceu lá. Provocações do tipo, as cadeiras serão presas. Isso não entrava no dispositivo debate eleitoral, esse tipo de preocupação, mas a cadeirada
coloca em circuito. Então, me parece que pensar em estagnação ou em normalização realmente é algo que tem que voltar a ser debatido também, né? A partir do momento em que essa aceleração toda mobiliza constantemente as coisas, né? É que a estabilização não monetiza, né? O algoritmo, ele não gosta de estabilização também. Se você, mesmo porque se você desestabiliza, você precisa comprar remédio, então você compra tratamento, compra remédio, né? Tudo isso faz parte da circulação, né? Não pode parar. Exato, assim, a conversa tá boa, né, mas eu acho que a gente já está ali com 1h20, né, não sei se vocês gostariam talvez fazer um fechamento, e aí depois fica o convite para todo mundo ler o livro, né, o capítulo de vocês, né, e o artigo lá no livro. Então, eu queria deixar aberto, se vocês quiserem comentar mais uma última consideração, aí a gente depois finaliza. Só mesmo dizer, né, de agradecer novamente, né, Viviane e Aidar, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, a diretoria do CISEC também, por, né, ter nos propiciado esse momento. E eu acho que tem tantos temas tão pertinentes que a gente precisa estar junto, e às vezes são esses dispositivos, esses momentos, né, que nos colocam para pensar e refletir sobre, né, e sobre essa questão do acontecimento. Me parece muito importante o CISECO produzir uma obra que possa retomar por diferentes olhares, por diferentes pesquisadores, seja pelo jornalismo, seja pela questão do capitalismo, seja por, né, essa problemática, porque me parece que a gente precisa enfrentá-la. E a gente, às vezes, fica puxando, né, esticando o conceito para tentar dar conta do que não cabe mais. Então, eu acho que é extremamente pertinente, assim, ter essa oportunidade de avançar nessas provocações. E eu certamente saio aqui dessa nossa fala hoje muito interessada, né, tanto no trabalho do Aidar, quanto nos que a Vivi vem trabalhando, para poder desenvolver com os alunos também, né, mais à frente, porque eu acho que é muito disso que nós estamos falando, e a gente às vezes questiona que a comunicação fica muito preocupada, os nossos estudos, com aquela efemeridade, com a coisa que está acontecendo diante de nós. E meio que esquecemos uma perspectiva mais histórica, mais de largo lastro. Por outro lado, como não se sentir provocado por esses acontecimentos que são de ontem, que são da semana passada, ou que são de meses, porque eles nos provocam de tal maneira a não ter mais chaves para entendê-los. E eu acho que talvez esse seja o nosso papel também, né, de sentar juntos e poder tentar compreender um pouco esse mundo que a gente está aí navegando por ele, né? E um mundo muito cheio de perigos, né? A gente vê aí algumas tendências que são muito complicadas, né? A gente, não, esse eixo marçal, né? Esse eixo mais reacionário, mais fundamentalista, né? São eixos muito perigosos mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa reinventar o campo progressista. Eu acho que isso é fundamental, né? Ou seja, acontecimentalizar a política progressista, né? Usando o próprio termo, né? Então, eu acho que é importante realmente retomar essa questão do acontecimento. E agradecer vocês pelo convite, foi muito bom a conversa. É sempre bom estar no Zizeco. Enfim, saudades lá do Nordeste, né? De quando a gente fazia no Nordeste. Mas vamos lá. Eu brinquei esses dias com a Vivi, bem que podia ser em Japaratinga, Nossa, nem né? digo. Seria bem mais gostoso. Segurar um pouco a aceleração lá, né? É verdade. Lá era um ambiente propício para a gente conseguir, né, fazer Uma essa delícia. ideia da imersão, né, então... Uma delícia, uma delícia. então também acho que a gente tem que problematizar o como a gente também foi afetado, né, não só pela... múltiplas afetações, né, com certeza. Porque tem o problema do financiamento, né, tem todo esse problema da estrutura, e que é tudo complicado, enfim. Demais. Então, queria agradecer as apresentações de vocês, né, a professora Ana Paula, a professora José Aidar.
foi uma mesa excepcional, né, quando a gente concebia a mesa Acontecimento e Mediatização, né, os primeiros nomes que vieram foram de vocês, então, em nome do CISECO, a gente agradece mais uma vez, né, por vocês terem aceitado o convite e ter brindado, né, por esse vídeo, né, que está sendo postado aqui no canal do CISECO no YouTube, e depois que a gente terá também a publicação em seguida, né, prevista agora para 2025. Então, agradecer mais uma vez, também convidar, né, você que está assistindo essa mesa, acompanhar as demais mesas do Pentálogo 13, por meio dessa série de vídeos que a gente está publicando no canal do CISECO agora em 2024. Então, essa foi a mesa Acontecimento e Mediatização do Pentálogo 13 do CISECO, do fato acontecimento travessias sociossemióticas. Então, muito obrigada e até mais. Até mais. Tchau, gente, até mais.